Alô, você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Doutor INSS. Eu sou Washington, especialista em direito previdenciário. E neste vídeo você vai ficar sabendo quais são as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez e quem tem direito de pedir essa aposentadoria. Pois é, nos dias de hoje é quase impossível não pensar no que aconteceria se você fosse afetado por uma doença e se tornasse completa e permanentemente incapaz de trabalhar. Você já pensou nessa possibilidade? É uma situação triste, eu sei, mas não se desespere, pois nesses casos você pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. No entanto, gostaria de salientar antecipadamente que não é todo tipo de doença que dá direito à aposentadoria por invalidez, não. Sim, apenas algumas doenças lhe possibilitam o direito à aposentadoria por invalidez. Por isso que neste vídeo você vai saber quem tem direito à aposentadoria por invalidez, os requisitos da aposentadoria por invalidez e as doenças graves que dão direito à aposentadoria por invalidez. Quer ficar por dentro de tudo? Então me acompanhe neste vídeo. Mas antes de prosseguir, peço que já se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe o vídeo. Vem comigo! Quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Bem, o conceito de aposentadoria por invalidez, a qual atualmente é denominada aposentadoria por incapacidade permanente, é o direito de os filiados do INSS que estão total e permanentemente incapacitados para o trabalho. Além disso, esta incapacidade também deve impedir que a pessoa seja reabilitada em outro cargo ou ocupação. Muito bem. Depois de explicar o conceito de aposentadoria por invalidez, vamos ver agora os requisitos para ter acesso a ela. Dos requisitos da aposentadoria por invalidez. Bem, são basicamente três os requisitos da aposentadoria por invalidez. Requisito número 1: ser portador de uma incapacidade total e permanente, a qual deve ser comprovada por perícia médica no INSS. E essa perícia médica deve informar que é impossível sua reabilitação para outro cargo ou emprego. Requisito número 2: cumprir um período mínimo de carência de 12 contribuições mensais. Requisito número 3: ser contribuinte da Previdência no momento do início da incapacidade ou estar no chamado período de qualidade de segurado. Agora, observo que há três casos em que você não tem que provar o período mínimo de carência de 12 meses. Isso, claro, se você for um segurado do INSS. São eles: caso número 1, em casos de acidentes de qualquer natureza. Caso número 2, em razão de acidentes ou doenças ocupacionais. Caso número 3, se você for acometido por alguma doença especificada na lista do Ministério do Trabalho e Previdência como doença grave, irreversível e incapacitante. Pronto! Agora você que já entendeu o conceito e os requisitos da aposentadoria por invalidez, vamos ver então quais são as doenças que dão direito a esse tipo de aposentadoria. Tranquilo? Ótimo! Então segue comigo aqui. Da tuberculose ativa. Bom,
A tuberculose ativa é causada por uma bactéria que afeta a função dos pulmões e pode causar febre, perda de apetite, perda de peso, saliva sangrenta, tosse, suores noturnos e até mesmo a morte. Das nefropatias graves. As nefropatias graves são doenças que afetam principalmente os rins e podem causar insuficiência renal em pessoas. Da hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que afeta a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos, e em estágios avançados pode levar à perda de sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. Lembro que a hanseníase era conhecida anteriormente como lepra, mas este termo não é mais usado na medicina, pois é um termo depreciativo. Da alienação mental. A alienação mental se enquadra no grupo de transtornos causados na própria mente, tais como a depressão, esquizofrenia, demência, entre outros. Da esclerose múltipla. Sim, a esclerose múltipla é uma doença na qual nosso próprio sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos. E ela pode causar distúrbios visuais, dor, fadiga e coordenação motora prejudicada. Da hepatopatia grave. Bem, a hepatopatia grave é uma doença que ataca o fígado e pode levar à morte de uma pessoa. Tranquilo até aqui? Então, beleza. Lembre-se que qualquer dúvida, basta deixar seu comentário. Vamos avançar. Da neoplasia maligna. Já a neoplasia maligna é conhecida como câncer, onde células anormais criadas pela doença se dividem de forma incontrolável e destroem os tecidos do corpo, dependendo da região afetada. Da cegueira. Sim, o fato de uma pessoa não poder ver com um ou dois olhos também é considerado uma doença grave, de modo que o segurado não precisa provar o período mínimo de carência, pois a cegueira ou a visão monocular leva a um tratamento desigual, em comparação com o resto da sociedade e torna mais difícil encontrar um emprego. Mas atenção, sobre a visão monocular, é importante lembrar que esta doença foi recentemente regulamentada. Inclusive, a lei trouxe novidades a esse respeito. Da paralisia irreversível e incapacitante. Bem, a paralisia irreversível e incapacitante ocorre quando a atividade motora do corpo de uma pessoa não funciona ou é muito limitada. Por exemplo, nos casos de paraplegia ou quadriplegia. Das doenças cardíacas graves. Pois bem, as doenças cardíacas estão cada vez mais comuns hoje em dia. E é nesse momento que o coração começa a perder sua capacidade de funcionar devido a uma doença. Da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é outra doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central dos seres humanos. E a principal e mais comum consequência desta doença é o tremor dos membros inferiores e superiores. Da síndrome de imunodeficiência adquirida. Bom, a síndrome de deficiência imunológica adquirida
é também conhecida como AIDS. E essa é uma doença que afeta a capacidade do organismo de combater infecções, de modo que sua imunidade é extremamente baixa. Portanto, a pessoa deve constantemente tomar medicamentos para conter possíveis doenças infecciosas. Da contaminação por radiação. Por fim, temos a contaminação por radiação. Sim, as pessoas que foram expostas a fortes radiações e ficaram incapacitadas para o trabalho também têm a carência dispensada na obtenção da aposentadoria por invalidez. Bem, com este conteúdo, você passou a ter uma melhor compreensão de algumas doenças que podem lhe dar direito à aposentadoria por invalidez. Mas lembre-se, no caso específico, depende se você está completa e permanentemente incapaz de trabalhar por causa de sua doença, ou seja, se você não pode ser reabilitado em outra função ou atividade. A lista de doenças que expliquei, além das doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho, leva apenas ao período mínimo de carência para que a possível aposentadoria seja dispensada. E, claramente, as doenças listadas são bastante sérias e podem dar origem a um pedido de aposentadoria por invalidez. No entanto, verifique se o médico perito certificou e atestou a incapacidade de que lhe falei ao longo deste conteúdo. Bom, fico por aqui. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Aproveita e dê o like no vídeo. Inscreva-se e compartilhe para as pessoas que estão em dúvida sobre este tipo de aposentadoria. Fazendo isso, você pode ajudar muitas pessoas a obter este benefício que é inesperado. Obrigado e boa sorte!